Abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 6, versículo de número 12. Para a nossa breve, rápida, objetiva pregação. 1 Samuel, capítulo de número 6, versículo 12. Aconteceu que as vacas se movimentaram diretamente com destino a Bet-Semes e mantiveram-se resolutas nesta estrada, mungindo por todo o caminho, e não se desviaram um só momento, nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes e líderes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. E você diz amém. Bendito Deus, precisamos da tua graça e da direção do teu Espírito para falar com a tua igreja. Eu sei que tu estás presente aqui, Senhor. Tu podes se mover e nós podemos te sentir de forma absoluta. Tenho mais uma vez, Senhor, a dura, mas prazerosa responsabilidade de ministrar a tua palavra. Dai-nos sabedoria do alto, toca nos meus lábios, no meu coração, para que eu possa de forma digna e também objetiva compartilhar a tua palavra para o teu povo. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Bem, o salmista chamado Asaf, não sei se você recorda um pouco desta palavra que pregamos quinta-feira. Às vezes pregamos tanto aqui todos os cultos que a gente acaba esquecendo tanta preciosidade que Deus fala com a gente. Mas eu quero continuar pensando ainda dentro dessa mesma linha que nós começamos aqui quinta-feira passada. Queria falar com vocês agora um pouco sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote feito de madeira de acácia, totalmente revestido por ouro, e aquela arca simbolizava a presença de Deus. Foi o próprio Deus que disse a Moisés: construa a arca. E essa arca, aonde chegava, era a presença do próprio Deus naquele ambiente, naquele lugar. Bem, essa arca estava na cidade de Siló. Lembra que Ana subia junto com seu marido Eucana para sacrificar e adorar ao Senhor? O capítulo 1 do primeiro livro de Samuel nos descreve isso. E o povo confiava muito na presença de Deus na arca. Mas aí no capítulo 1 nós vamos também encontrar esse mesmo povo de Deus
adormecido, envolvido nas práticas pecaminosas, principalmente os 2 filhos de Eli, um chamado Ofni e o outro Finéias, estavam banalizando com as coisas de Deus, brincando. E quando eu falo brincar, eu digo pecar de forma descarada, maquiar-se e apresentar a Deus um culto como se nada tivesse acontecendo. E aí, a paciência de Deus vai se acabando, porque Ele está querendo arrependimento, mas eles não se arrependem. Deus está querendo quebrantamento, mas eles não se aquebrantam. Eles acham que podem pecar, aprontar, fazer o que quiser e depois maquiar-se e fazer um culto como se nada tivesse acontecendo. Afinal de contas, eles queriam impressionar, se tornaram artistas do altar. Até que, em uma batalha, a Bíblia diz que o povo de Deus, os israelitas, foram à guerra e perderam a batalha. E morreram naquela guerra cerca de 4.000 homens. Quantos homens? Ofni e Finéias estava lá, nessa batalha. E atribuíram a perca não ao pecado, mas atribuíram a perca à ausência da arca. Eles disseram: sabe por que a gente perdeu? Porque nós não trouxemos a arca. Se a arca tivesse conosco, a gente não tinha perdido. Então da próxima vez, vamos trazer a arca. Porque eles acham que é o amuleto que vai resolver. E a arca não é amuleto. Não adianta trazer a arca se não consertou a vida, se não consertou o altar. Porque estão querendo fazer das coisas de Deus um amuleto. Então alguém acha que a Bíblia aberta no Salmo 91 que vai resolver. Alguém acha que é botando um vídeo da oração de não sei mais quem, de 5 horas da manhã, que vai resolver o problema. Alguém acha que é ligando para a profeta e ela mandando 2 línguas estranhas e derramando o azeite que vai resolver. E eu quero te dizer que não adianta ter nada disso se a tua vida não estiver alinhada com Deus. Porque não é sobre ter o certo, mas fazer o certo. Você está aí ou foi embora? Então vem aqui, pastor, e faz uma oração. Não é que a minha oração não tenha poder. Não adianta eu orar se a tua vida não está alinhada. Uau. Então alguém diz: traz a arca que resolve. E Deus está dizendo: vai ter arca, mas não vai ter presença. Porque tem gente que acha que é um culto que resolve, uma campanha que resolve, 7 hinos da harpa que resolve, um jejum que resolve. E Deus está dizendo: tem que consertar o todo. Olha para mim, Deus não é menino para tu enganar Ele com coisinha. Menina a gente engana, Deus não. Então eles pegam a arca e vão para a batalha. E sabe o que acontece? Naquela guerra morreram não 4.000, mas 30. Inclusive os filhos de Eli que estavam em pecado. Porque não ache que porque você é filho de, e porque você tem promessa de, que Deus vai te livrar se a tua vida está pecaminosa. Se teu pai é crente e você não é porque teu pai é crente que Deus tem a obrigação de te guardar. Não é porque você tem promessa de Deus que você acha que pode aprontar e Deus tem a obrigação de te guardar, que Deus não tem obrigação nenhuma. Então os filhos de Eli disse: pega a arca e vai. Morrem 30.000.
E no meio dos 30 mil morrem os filhos de Eli. E se não bastasse a morte dos filhos de Eli, a Bíblia diz que ainda levaram, sabe quem? A arca da aliança. Os filisteus pegaram a arca e disseram: a partir de hoje a gente não perde mais uma batalha. Por quê? Porque a arca do Deus dos israelitas, dos hebreus, está conosco. A partir de hoje a gente não perde mais uma batalha. Irmãos, morreram 30 mil. Quantos? Quantos? Mas um escapou. Sabe quem escapou? Quem Deus deu a mensagem. O mensageiro escapou para correr. E ele chega suado, sujo de poeira, molhado de sangue, diante de Eli, e disse assim: vim te trazer uma notícia. O que? Israel perdeu. Morreram 30 mil homens. Teus filhos também morreram na batalha. Ele está sentado numa cadeira. E se a pancada foi forte em ouvir que seus filhos morreram, eles disseram: e ainda por cima levaram a arca do Senhor. A Bíblia diz que Eli estava velho naqueles dias e já não tinha visão. Ele estava sentado na cadeira, mas não tinha visão. Olha para o seu irmão e diga assim: tem gente que a única coisa que tem é a cadeira, mas a visão já se perdeu faz tempo. Briga pela cadeira, briga pelo cargo, briga pela posição. Quem manda sou eu, a cadeira é minha, ninguém toma meu lugar. E Deus está dizendo: ei, não é a cadeira, é a visão. Não adianta estar na cadeira se não tem visão mais. Não adianta estar na posição se não está sendo mais orientado e direcionado pelo Senhor. Você está compreendendo a mensagem ou eu tenho que ser mais simples? Com todo o respeito do mundo, tem muitos lugares que a gente vai, que alguns líderes acham que por ter a cadeira vai ter a visão. Mas primeiro você tem que ter visão. Eu conheço um monte de gente que só tem cadeira, mas a visão não tem mais. Já perdeu a visão faz tempo. É isso que Deus tem tratado comigo esses dias. Heron, não é sobre ter a cadeira, é sobre não perder a visão. Porque quando a gente tem a cadeira, a primeira coisa que o inimigo tenta tirar é a visão. Então chega gente de todo jeito, chega proposta de todo tipo, chega gente oferecendo muita coisa, e às vezes eu e você se embaraça com tanta proposta, e Deus está dizendo a você: você só tem o que tem, e só chegou porque você acreditou na visão que eu te dei. Agora não é porque eu fiz que você vai perder a visão, é para continuar com a mesma visão e dizer: eu não mudo, porque Deus começou a me honrar dentro dessa visão. Aleluia. Quem está compreendendo, diga amém. Quando ele ouve que a arca do Senhor tinha sido levada, ele caiu para trás e morreu. Não foi só o golpe de ouvir que os filhos tinham morrido, mas é que a presença de Deus tinha sido levada. Deixa eu te contar uma coisa. Olha para mim. Só quem já teve a experiência de ter a presença dele sabe o quanto é duro procurá-lo e não tê-lo mais. A decepção de Eli de saber que a arca tinha sido levada é tão grande que ele não suporta e cai da cadeira. Tem muita gente que, por não reconhecer que já perdeu o que Deus deu, o Senhor está dizendo: vai ter que cair da cadeira, vai ter que sair da cadeira, porque a visão não tem mais, só tem a cadeira, só tem o nome, é só a casca,
mas o conteúdo não existe mais. Você está aí, diga amém. Tem muita gente, e essa semana Deus me despertou para isso. Eu até escrevi aqui para não esquecer. Eu sempre achei que na olaria só se fazia vaso, mas aí eu descobri que a olaria não é só lugar de fazer vaso. Na olaria também faz telha. Então, nem todo mundo que está na olaria é vaso. Tem gente que está na olaria, mas é telha. Pastor é telha? É. Porque tem gente que Deus usa como vaso, mas tem outros que Deus só te levantou para ser cobertura. Tem gente que Deus levantou como vaso, tem outros que Deus levantou para ser cobertura. Não inventa de ser aquilo que você não foi levantado para ser. É melhor você ficar na cobertura, sendo feliz naquilo que Deus te levantou para fazer, do que você doente, envolvido com a coisa que Deus não te chamou para ser. A arca agora está na terra dos filisteus. Já vou terminar a mensagem. E lá na terra dos filisteus eles estão felizes. Sabe onde é que eles pegam a arca? Eles pegam a arca e levam para o templo de Dagon, uma estátua grande que existia no templo de Dagon. Coloca a arca de frente à estátua de Dagon, fecham o templo e vão para casa. No outro dia, quando acordam e vão abrir o templo de Dagon, sabe o que acontece? A estátua de Dagon está caída diante da arca. Eles disseram: quem derrubou essa arca? Ou melhor, quem derrubou essa estátua? Por que ela está caída diante da arca? Ai, ai, ai. Aí pegaram, levantaram a estátua de Dagon de novo diante da arca, fecharam o templo, foram para casa. No outro dia Deus disse assim: peraí, não está conformado não, vou fazer o seguinte. Quando eles abriram a porta, a arca tinha caído, mas o pescoço e os pés estavam quebrados. O que essa arca tem? Aí Deus disse assim: então conformado não? Peraí, a minha presença não fica no meio do fogo estranho. Aí a Bíblia diz que Deus mandou uma praga. Deus mandou o quê? Uma praga de ratos e de hemorroidas. Está no texto, capítulo 5, você lê. Ratos e hemorroidas no meio dos filisteus. E eles agoniados: que é isso? Que é isso? E todo mundo agoniado. Aí chegaram os sábios e disseram: sabe o que é isso? É a arca. O Deus dos hebreus está punindo a gente. Será que é a arca mesmo? Eu estou dizendo para vocês que é a arca. Mas rapaz, por que essa arca com os filisteus dava certo e com a gente dá errado? É porque a arca não é amuleto para você levar ela para dar certo. E agora o que é que a gente faz? Alguém falou: devolve. Devolve. Segura na mão do teu irmão e liga para ele: não adianta alguém brigar para ficar com o que é teu. Diga assim: Deus cria um rebuliço, tira a paz de alguém, e Ele vai dizer: devolve. Vai, leva isso aqui daqui, devolve para ela, devolve para ele. Enquanto o que é teu não chegar na tua mão, alguém não terá paz.
não faça briga, não vá para a justiça, não dê parte, não pague advogado. Deus está dizendo que é teu, vai voltar para a tua mão. Caminho para o final da mensagem agora. Devolve a arca. Não quero a arca aqui. Alguém falou, mas como nós vamos devolver? Vamos botar, não. Ó, vamos fazer o seguinte, só para a gente tirar dúvida, nós vamos fazer um carro novo, vamos colocar a arca em cima do carro e vamos pegar 2 vacas novas que acabaram de parir. Nós vamos pôr a arca no carro, o carro nas vacas, e a gente vai botar ela no caminho de Israel. E nós vamos amarrar os bezerros no curral. Se as vacas forem embora, a gente está entendendo que é Deus querendo tirar essa arca daqui. Mas se elas não forem, então é para ela ficar. Quem está entendendo, diga amém. Bem, quem aqui entende um pouco de criação, quem viveu um pouquinho no sítio, sabe o que eu estou dizendo. Chegue perto de uma vaca que acabou de ter um bezerrozinho, para você ver o que é brabeza. Ou tente apartar o bezerrozinho dela. Ela não consegue ficar longe do bezerro. Mas quando a arca foi colocada no carro, nos lombos da vaca, os bezerros ficam no pasto. Aí entra o texto que a gente leu. E elas começam a seguir o caminho. E a Bíblia diz que ela nem se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. E eles vão acompanhando, dizendo, como é que elas sabem o caminho de volta? Como é que é isso? Eu não estou entendendo. E lá vai as 2. E a Bíblia diz que no meio do caminho elas vão mungindo. Elas vão, pastor, eu não estou entendendo. Eu vim para o culto da vitória, achei que tinha chave, achei que tinha porta. Veio o Senhor com essa história de vaca. Eu não estou entendendo mais nada. Eu vim para quê? Isso aqui, eu não estou entendendo nada. Vaca mugindo. Ah, irmãos, as vacas vão levando a arca. E o texto que lemos diz que elas vão mungindo, mungindo, mungindo. Elas não estão caladas, elas estão mungindo. E alguém está perguntando por que é que elas gritam tanto? Elas estão mungindo. E eu acreditava quando li esse texto a primeira vez, que as vacas, as 2 estavam mungindo porque estavam carregando a presença de Deus. E é impossível você sentir Deus e ficar calado. Nunca critique alguém que grita muito. Você não sabe o que ele carrega dentro dele. Você não sabe o que ela carrega dentro dela. Eu acreditava que aquele mungido era adoração. Adoração, pastor? Sim! Mas aí eu parei, olhei direitinho. E sabe o que eu descobri? Que o mungido das vacas não era adorando a Deus. O mungido dela era a renúncia de ter deixado as coisas delas para trás, para poder carregar a presença de Deus. Elas mugiam dizendo, está doendo. Eu estou renunciando para poder carregar o que eu carrego, para poder levar o que eu levo. Eu cheguei no ponto da mensagem que eu queria chegar. Porque quem te vê às vezes adorando a Deus aqui, com um sorriso no rosto, com a mão levantada, não sabe que às vezes isso é um disfarce.
dentro de tantas e tantas renúncias que você precisa fazer para carregar a presença de Deus. Não é fácil carregar a presença e saber que aquilo que é teu, os bezerrinhos ficaram na mão do inimigo, e elas estão dizendo: eu não posso nem olhar para trás, porque eu tenho uma missão, eu tenho que carregar a presença de Deus. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero te dizer que Deus se alegra quando te vê aqui adorando, mesmo com o teu coração cheio de renúncia, sabendo que aquilo que é teu às vezes está na mão do inimigo. Às vezes você está aqui adorando e chorando, sabendo que tem um filho na droga, sabendo que tem um marido que está alcoolizado, e quando chegar em casa vai ter que abraçar e cuidar bem dele. Às vezes você está aqui adorando a Deus, mas sabe que tem alguém em casa, enfermo, doente, e você está dizendo: pastor, só Deus para fazer um milagre. Às vezes você está aqui querendo mudar a situação de alguém sem poder. Eu vim pregar para uma geração que para você não tem sido fácil, porque está na presença de Deus hoje se constitui muita renúncia. Talvez você não queria estar aqui, talvez você queria estar lá, talvez você diz assim: eu não estou bem para fazer o que faço, mas faz mesmo sem vontade. Mas eu vim declarar uma palavra para quem está aqui esta noite. Será que você pode levantar a mão e receber aquilo que o Espírito Santo, aleluia, o Senhor mandou te dizer? Que a dor da tua renúncia não pode ser maior do que a dor de fugir do teu propósito. Acabou, pronto a mensagem, chegou onde eu queria. A dor da tua renúncia não pode ser maior do que a dor de fugir do teu propósito. Renunciar dói, mas fugir do propósito dói muito mais. Quantas pessoas que diz: pastor, eu fugi do meu propósito, eu fugi da minha chamada, eu fui covarde, porque eu não aguentei o peso, porque eu não aguentei a cobrança, porque eu não aguentei a renúncia, e eu disse: vou fugir. E hoje eu tenho tudo, pastor, mas eu não tenho prazer, eu não tenho alegria. Quando eu vejo alguém fazendo, eu me identifico e disse: ali é o meu propósito. Não era para mim estar aqui, é para mim estar ali. E eu te digo, pastor, dói na minha alma, e dói muito mais do que a renúncia que eu tive que renunciar para viver as propostas e aquilo que Deus tinha para minha vida. Hoje, pastor, dói muito mais a dor da renúncia da minha chamada. Olhe para o seu irmão e diga para ele: a última vez que eu estou mandando, diga assim: a dor da renúncia não dói mais do que fugir do teu propósito. Ninguém entendia as vacazinhas mugindo, e alguém dizia: olha, elas estão adorando também. Não, aquilo era um grito da alma delas. Sabe por quê? Porque ela sabia que o que era dela ficou para trás. O que era dela estava na mão do inimigo. Talvez você veio aqui só para ouvir essa palavra. Que palavra? Porque tu adorou, porque tu alegrou o coração de Deus, porque tu fez para Deus mesmo a alma doendo. Eu libero uma palavra para a tua vida: o que está na mão do inimigo, Deus vai arrancar. Oh, recebe essa palavra. O que está na mão do inimigo, Deus vai arrancar. Ei, tem coisa que tu está vendo, está na mão do inimigo,
E tu está dizendo: Deus, eu não tenho como arrancar, eu não tenho como tirar. Senhor, a única coisa que eu posso fazer é orar. E assim manda te dizer o Senhor nesta quinta-feira: tu não vai ver o que tu gerou morrendo na mão do inimigo. Deus vai arrancar aquilo que é teu na mão do inimigo. Uribicalabaxandarábia. Ah, que graça de Deus eu sinto esta noite aqui para ministrar essa palavra. E agora as vacas estão chegando nas terras de Israel. E quando as vacas chegam, o povo olha e diz: não acredito, é a arca que voltou. E sabe o que aconteceu? Fizeram festa, porque dizia: a presença de Deus voltou. Enquanto eles festejavam, as vacas choravam e mugiam. Às vezes, por carregar aquilo que Deus colocou sobre ti, tu vai alegrar alguém chorando pelas renúncias da tua vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer: rapaz, tu é carregado de Deus. Mas você diz: só eu sei o tanto de renúncia e o tanto de choro que às vezes eu tenho que ter. Deixa eu te falar uma coisa para acabar. Não pense que quem está em cima do altar é um super-homem. Não pense que quem está no altar é uma super mulher. Às vezes quem sobe aqui está mais quebrado do que você. Às vezes quem está aqui está com uma luta maior do que a sua. Eu não entendo esses mistérios de Deus dizer: diga que eu vou curar, e é você que está doente. Eu não entendo esses mistérios de Deus dizendo: eu vou libertar, e é você que está precisando de libertação dentro de casa. Eu não entendo esses mistérios de Deus dizer: diga que eu vou abrir a porta, e é você que está batendo na porta para ela abrir. Eu não entendo esses mistérios de Deus dizer: diga que eu vou fazer, quando você é que está precisando que Deus faça. Agora eu só te digo uma coisa para encerrar. De uma coisa eu sei: enquanto Deus está te usando, Ele está fazendo. Eu falei que era a última vez, né? Mas eu vou quebrar o protocolo. Eu falei de novo, vou mandar você falar de novo. Diga para o irmão assim: é esse mistério que quando Deus te usa, Ele cuida. Diga assim: Ele está te usando, e enquanto Ele te usa, Ele está fazendo na tua vida. Ele está dizendo: tu és o canal, mas ao mesmo tempo que tu és o canal, eu estou te usando para fazer e estou fazendo. Estou te usando para fazer e estou fazendo. Estou te usando para fazer e estou fazendo. Onde estão aqueles que carregam a presença de Deus esta noite? Só maior. Feche os seus olhos e em um minuto diga para Deus o que é que você quer que Ele arranque da mão do inimigo. É uma oração que só você e Deus vai fazer agora. Peça a Deus: Senhor, arranca da mão do inimigo. Só. Espírito Santo, tua palavra foi aplicada, tua palavra foi pregada na totalidade da excelência. E aquilo que de forma fiel tu me entregastes, eu compartilhei ao teu povo. Que possamos sair daqui esta noite, Senhor, entendendo uma coisa: a dor da renúncia não é maior do que a dor de fugir do propósito. Ó Deus, obrigado por confirmar que aquilo que é nosso não permanecerá na mão do inimigo.
Mas o Senhor é fiel para arrancar, para tirar. E nós estamos aqui para te dizer que mesmo que esteja doendo em nós, não iremos nos calar, não iremos nos render, mas iremos carregar aquilo que o Senhor nos entregou. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém.